Immanuel Kant. Um gigante da filosofia, Kant remodelou o pensamento ocidental com sua obra-prima inovadora, A Crítica da Razão Pura. Esta obra complexa muitas vezes deixa os leitores perdidos em um labirinto de ideias intrincadas. Nosso objetivo é lançar luz sobre as profundas percepções que residem no coração da. Junte-se a nós enquanto mergulhamos no mundo de Kant, onde a razão é posta à prova e a própria natureza do conhecimento é questionada. Nossa exploração promete ser uma jornada de descoberta intelectual, iluminando o legado duradouro de um dos pensadores mais influentes da história. Para entender Kant, precisamos primeiro voltar ao século XVIII, um período marcado por um campo de batalha filosófico. Duas escolas de pensamento dominantes, o empirismo e o racionalismo, lutavam pela supremacia. David Hume, um defensor do empirismo, argumentava que todo conhecimento provém da experiência sensorial. Racionalistas como Descartes e Leibniz argumentavam, afirmando que a razão, independente da experiência, poderia desvendar verdades sobre o universo. A genialidade de Kant residia em sua capacidade de sintetizar esses pontos de vista aparentemente opostos. Ele reconheceu as contribuições tanto da experiência quanto da razão na formação da compreensão humana. No cerne da de Kant reside uma questão fundamental. O que podemos saber com certeza? Ele embarca em um exame crítico da própria razão, com o objetivo de determinar seus limites e fronteiras. Kant busca estabelecer o fundamento do conhecimento humano, entender as próprias condições que tornam o conhecimento possível. Ele argumenta que nossas mentes não são receptoras passivas de informações do mundo externo. Em vez disso, nossas mentes moldam e estruturam ativamente nossas experiências. Essa ideia revolucionária desafia a visão tradicional do conhecimento como um espelho refletindo uma realidade externa. Para mergulhar mais fundo na teoria do conhecimento de Kant, precisamos primeiro compreender sua distinção entre conhecimento a priori e a posteriori. Conhecimento a priori, de acordo com Kant, é o conhecimento independente de qualquer experiência particular. O conhecimento a posteriori, por outro lado, é derivado da experiência. Por exemplo, o conhecimento de que o céu é azul ou que a água ferve a uma determinada temperatura é um conhecimento a posteriori. Kant argumenta que tanto o conhecimento a priori quanto o a posteriori são essenciais para a compreensão humana. O conhecimento a priori fornece a estrutura, as categorias, por meio das quais organizamos e damos sentido às nossas experiências. O conhecimento a posteriori fornece o conteúdo, os detalhes específicos que preenchem essa estrutura. O reino da experiência, onde o conhecimento toma forma. Kant postula que nosso conhecimento é limitado ao reino da experiência. Só podemos ter conhecimento das coisas como elas nos aparecem, como são estruturadas por nossas mentes. Este reino das aparências, dos fenômenos, é distinto do reino das coisas em si, dos númenos. Os númenos, as coisas em si, permanecem para sempre além do nosso alcance. Nossas mentes, com suas estruturas e categorias inerentes, atuam como um filtro, moldando e organizando os dados brutos da experiência em um mundo coerente e significativo. Essa distinção entre fenômenos e númenos é crucial para a filosofia de Kant. Isso implica que há um limite para o que podemos saber. Fenômenos e númenos. O coração do pensamento kantiano. Prepare-se para mergulhar em um dos conceitos mais revolucionários da filosofia de Kant: a distinção entre fenômenos e númenos. Imagine um vasto oceano.
suas profundezas repletas de criaturas desconhecidas e tesouros escondidos. O que vemos na superfície, as ondas quebrando na costa, representa os fenômenos, o mundo como ele nos aparece. Kant argumenta que nunca podemos realmente conhecer os números, a coisa em si. Nossas mentes, como uma lente, filtram e moldam os dados brutos do mundo, criando os fenômenos, o mundo que experimentamos. Desmascarando a realidade, a ilusão do mundo não filtrado. Para compreender o significado da distinção de Kant, devemos confrontar uma suposição profundamente enraizada, que nossos sentidos nos fornecem uma janela direta e não mediada para a realidade. Kant desafia essa suposição, argumentando que nossa percepção não é um reflexo passivo do mundo, mas uma construção ativa. Pense em nossos sentidos como mensageiros entregando mensagens codificadas do mundo externo. Nossas mentes, como decifradores habilidosos, interpretam essas mensagens, organizando-as em padrões e categorias significativas. Espaço, tempo, causalidade. Essas não são propriedades do mundo noumenal, mas sim as próprias ferramentas que nossas mentes usam para dar sentido à experiência. O mundo que percebemos, o mundo fenomenal, é, portanto, um produto dessa interação complexa entre os dados brutos da sensação e as estruturas inerentes à mente. O poder da mente, construindo nossa realidade. A teoria do conhecimento de Kant tem implicações profundas para a forma como nos entendemos e nosso lugar no mundo. Isso sugere que o mundo que experimentamos não é uma realidade pré-existente que observamos passivamente, mas sim um mundo que construímos ativamente através das lentes de nossas mentes. Imagine um oleiro moldando argila em uma roda. A argila representa os dados brutos da experiência, enquanto as mãos do oleiro representam as estruturas e categorias inatas da mente. Assim como o oleiro molda a argila em uma forma específica, a mente também molda nossa experiência da realidade. Kant reconhece a existência de um mundo noumenal, um mundo independente de nossas mentes. No entanto, ele insiste que esse mundo é, em última análise, desconhecido para nós. Espaço e tempo. Janelas da mente para o mundo. Adentre agora um dos conceitos mais fascinantes da filosofia kantiana, a natureza do espaço e do tempo. Kant nos convida a questionar algo que consideramos tão fundamental, tão intuitivo, que raramente paramos para pensar, o palco onde se desenrola toda a nossa experiência. Para Kant, o espaço e o tempo não são entidades independentes, existentes em si mesmas, como um palco onde os eventos do mundo se desenrolam. O que isso significa? Significa que o espaço e o tempo não são propriedades do mundo em si, mas sim estruturas inerentes à nossa própria mente. A imutabilidade da experiência. Como o espaço e tempo moldam nossa realidade. Para entender como o espaço e o tempo operam como formas a priori da sensibilidade, imagine tentar vivenciar o mundo sem eles. Imagine tentar perceber um objeto sem localizá-lo no espaço, sem distingui-lo de outros objetos ao seu redor. Imagine tentar vivenciar um evento sem situá-lo no tempo, sem perceber sua sequência em relação a outros eventos. Seria impossível. O espaço e o tempo, para Kant, são as condições de possibilidade da experiência. Tudo o que experienciamos é necessariamente espacializado e temporalizado. Essa estrutura espaço-temporal não é algo que aprendemos com a experiência, mas sim algo que trazemos conosco para a experiência. A essência transcendental do espaço e tempo.
além da percepção sensorial. Kant chama o espaço e o tempo de intuições puras, porque são formas de apreensão da realidade que precedem a experiência sensorial. Elas são transcendentais no sentido de que transcendem, ou vão além, daquilo que podemos perceber pelos sentidos. Enquanto nossas sensações nos fornecem o conteúdo da experiência, as cores, os sons, os cheiros, o espaço e o tempo fornecem a forma, o arcabouço, dentro do qual organizamos e damos sentido a essas sensações. Em outras palavras, não podemos ter experiências sensoriais sem que elas sejam localizadas no espaço e no tempo. As categorias do entendimento, desvendando a estrutura do pensamento. Até agora, exploramos como o espaço e o tempo, como intuições puras, moldam nossa experiência sensorial, organizando o fluxo constante de dados em um mundo ordenado. Mas como damos sentido a este mundo ordenado? Como passamos da mera sensação à compreensão? É aqui que entram em cena as categorias do entendimento, um conceito crucial na filosofia kantiana. Kant argumenta que nossa mente não é uma tábula rasa, simplesmente recebendo impressões do mundo exterior. Pelo contrário, possuímos uma estrutura inata de conceitos, as categorias, que atuam como princípios organizadores do nosso pensamento, permitindo-nos interpretar e conhecer o mundo ao nosso redor. Substância, causalidade e relação. Os alicerces da compreensão. Para ilustrar o poder das categorias, vamos explorar três das mais importantes: substância, causalidade e relação. A categoria de substância nos permite perceber o mundo como composto por objetos distintos e duradouros, que possuem uma identidade própria, mesmo quando mudam de aparência. Por exemplo, vemos uma flor desabrochar, mudar de cor e forma, mas ainda a reconhecemos como a mesma flor, pois a percebemos como uma substância que persiste ao longo do tempo. A categoria de causalidade, por sua vez, nos permite conectar eventos no tempo, estabelecendo relações de causa e efeito. Intuímos que eventos não acontecem de forma aleatória, mas sim que um evento precede e causa outro. Ao observarmos uma bola de bilhar colidindo com outra, compreendemos a relação causal entre a ação da primeira bola e o movimento da segunda. Ordenando o caos. Como as categorias transformam. Sensação em conhecimento. As categorias do entendimento, portanto, atuam como pontes entre a multiplicidade caótica da experiência sensorial e a unidade ordenada do conhecimento. Elas nos permitem unificar as informações fragmentadas que recebemos pelos sentidos em um todo coerente e significativo. Sem as categorias, seríamos incapazes de formar juízo sobre o mundo, de formular pensamentos complexos ou de comunicar nossas experiências aos outros. Elas são a base da linguagem, da ciência e da própria razão humana. Em outras palavras, não aprendemos as categorias com a experiência, mas sim trazemos conosco para a experiência. Conhecimento sintético a priori, desvendando as verdades fundamentais. Até agora exploramos como as intuições puras do espaço e do tempo, combinadas com as categorias do entendimento, nos permitem organizar e dar sentido à experiência sensorial. Mas como adquirimos conhecimento que vai além da mera experiência? Como chegamos a verdades universais e necessárias, que não dependem de nenhuma observação particular do mundo? Para responder a essas questões, Kant introduz o conceito de conhecimento sintético a priori, um dos pilares mais complexos e debatidos de sua filosofia. Esse tipo de conhecimento, segundo Kant, é único por combinar duas características aparentemente contraditórias. Ele é sintético, ou seja,
amplia nosso conhecimento, adicionando algo novo ao que já sabemos. E é a priori, ou seja, independe da experiência sensorial para sua validação. A resposta para Kant reside na própria estrutura da razão humana. A matemática como modelo, iluminando a natureza do conhecimento sintético a priori. Para ilustrar o conceito de conhecimento sintético a priori, Kant utiliza o exemplo da matemática. Afirmações matemáticas como 7 mais 5 é igual a 12, ou a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, são para Kant exemplos claros de juízos sintéticos a priori. Esses juízos são sintéticos porque o predicado, a soma no primeiro caso, e 180 graus no segundo, não está contido no sujeito, 7 mais 5 no primeiro caso, e triângulo no segundo. Em outras palavras, a verdade dessas afirmações não é descoberta simplesmente analisando os conceitos envolvidos, mas sim através de uma síntese, uma operação mental que conecta esses conceitos de uma forma nova. Ao mesmo tempo, esses juízos são a priori porque sua verdade independe de qualquer experiência particular. Juízos sintéticos a priori, expandindo os limites do conhecimento humano. O conceito de conhecimento sintético a priori tem implicações profundas para nossa compreensão do conhecimento humano. Ele sugere que a razão não se limita a organizar e sistematizar a informação que recebe do mundo exterior, mas possui também a capacidade de gerar conhecimento novo, de descobrir verdades universais e necessárias que transcendem a experiência sensorial. Para Kant, a matemática é apenas um exemplo de conhecimento sintético a priori. Ele argumenta que a física, a ética e até mesmo a metafísica são capazes de formular juízos sintéticos a priori, revelando princípios fundamentais que governam a natureza, a moralidade e a própria razão humana. A descoberta do conhecimento sintético a priori representa, para Kant, uma verdadeira revolução copernicana no pensamento. Assim como Copérnico inverteu a visão geocêntrica do universo, colocando o Sol, e não a Terra, no centro, Kant inverte a visão tradicional do conhecimento, colocando a mente, e não o mundo exterior, no centro do processo de conhecimento. Seção 1. A Revolução Copernicana de Kant. Kant revolucionou a filosofia ao deslocar o objeto do centro do processo de conhecimento. Assim como Copérnico revolucionou a astronomia ao deslocar a Terra do centro do universo, Kant inverteu a perspectiva tradicional, argumentando que o mundo se conforma à estrutura da mente humana. Não conhecemos o mundo como ele é em si mesmo, mas apenas como ele se apresenta para nós, através das lentes do espaço e do tempo. Essa mudança de perspectiva, conhecida como a Revolução Copernicana de Kant, tem implicações profundas para a maneira como entendemos o conhecimento. Ela nos convida a reconhecer os limites da razão humana e a aceitar que nunca teremos acesso à realidade em si mesma, mas nos empodera ao revelar a capacidade da mente humana de dar sentido ao mundo. O legado de Kant. Uma busca contínua. A obra de Kant é um marco na filosofia, desafiando e inspirando pensadores até hoje. Suas ideias influenciaram áreas como filosofia, psicologia, física e arte. Kant nos ensinou que o conhecimento é um processo ativo e criativo. Ele mostrou que a razão humana tem limites, mas podemos alcançar conhecimento significativo. Acima de tudo, Kant nos deixou um legado de busca incessante pela verdade e compromisso com a razão. Sua obra é um farol para todos que buscam conhecimento, explorando os mistérios da mente e do universo. Se você curtiu essas lições estoicas e quer continuar fortalecendo sua mente e sua vida, deixa um like aqui no vídeo. Isso ajuda não só o canal,
mas também a espalhar o poder do estoicismo para mais pessoas. E se você busca ainda mais conteúdos para se tornar cada vez mais forte e resiliente, inscreva-se no Sou Estoico, Sou Forte e ative o sininho. Juntos, vamos crescer em sabedoria e viver com propósito.